Vou iniciar a gravação. Agora sim, oficialmente, boa noite. Sejam todas bem-vindas, né? A Tharita fez uma apresentação, mas daqui a pouquinho eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, daí vocês vão conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, e aí nós vamos entrar efetivamente no nosso assunto, que é falar sobre como a gente administrar o tempo, como a gente pode fazer o tempo trabalhar a nosso favor. Na verdade, esse é o grande X da questão. Porque, assim, tempo a gente não consegue multiplicar, né? Todo mundo tem 24 horas, ninguém tenha mais ou tenha menos. Não posso pedir emprestado, não posso fazer doação, não posso comprar. Então, não tenho como multiplicar o meu tempo, eu não tenho como aumentar os meus dias. Tem gente que fala, ai, como eu gostaria que meu dia tivesse 48 horas, como eu gostaria que tivesse não sei quantas horas. Não é possível fazer isso. Mas o que é interessante a gente observar? Tem algumas pessoas que conseguem, dentro dessas 24 horas, fazer muita coisa, e tem pessoas que, dentro dessas mesmas 24 horas, estão correndo, 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 e parece que não sai do lugar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje um pouco. É você entender que a tua vida pode ser uma vida que flui melhor a partir do momento que você dá uma atenção para aquilo que você está administrando, que é o teu tempo. Eu gosto de dizer o seguinte, tem algumas coisas que tem três coisas na vida que começam com T, que a gente precisa administrar. Talento, os nossos talentos a gente precisa administrar, o nosso tesouro, que são os nossos recursos financeiros, e o nosso tempo. São três coisas que a gente pode administrar na nossa vida. O detalhe é o seguinte: talento eu posso lapidar, eu posso ampliar, eu posso desenvolver novos talentos, eu posso aprimorar os meus talentos. Tesouros, eu posso adquirir tesouros, eu posso ampliar minha fonte de renda, eu posso fazer investimentos, mas o tempo não. O tempo é aquela poupança que todo dia, quando você inicia o teu dia, já foi feito o depósito e no final do dia zera a conta. Eu não tenho como recuperar esse tempo perdido, eu não tenho como voltar atrás, eu não tenho como. É para frente. As horas que eu já deixei passar, eu não recupero. Agora, daqui para frente, eu posso decidir fazer escolhas. E eu faço uma pergunta para vocês. Por que é tão importante administrar o tempo? Afinal de contas, a gente quer mais tempo para quê? Ô, Sil, só deixa eu fazer um parêntese agora que tu tá fazendo essa pergunta, que tem meninas que estão mandando mensagem falando que não conseguiram entrar. Estranho, porque todo mundo, Vou mandar no privado, então. Desculpa interromper. de repente, pede para, se tentaram entrar, pede para sair e entrar de novo. Sim, pode continuar, porque eu resolvo aqui. Tá, Obrigada. desculpa. Continuando, então, sempre se faz essa pergunta, né? Por que você gostaria de ter mais tempo? Não sei se alguém quer falar o que gostaria de fazer. Se você tivesse mais tempo, você faria o que com ele? Alguém quer falar alguma coisa? Ih, vocês estão quietinhos, hein? Vocês não querem falar, hein? Vocês estão com medo da resposta? Não tem resposta certa, não tem resposta errada. Ó, a Nádia escreveu, ela não falou, mas ela escreveu: fazer coisas para mim. Ótimo, Nádia. Já temos aqui uma resposta, e uma resposta muito interessante. E é agora que eu quero começar a compartilhar minha tela com vocês. Porque é o seguinte, para nós hoje, a Carol colocou, às vezes não é bem ter mais tempo, mas organizar. Concordo plenamente, Carol. Uma vez dando uma palestra sobre administrar o tempo, eu perguntei quem gostaria de ter mais tempo, né? Porque todo mundo fala que quer ter mais tempo. Teve uma menina que respondeu assim: eu não gostaria de ter mais tempo. Eu não sei nem o que fazer com o que eu já tenho. Então, para que eu quero mais? Eu quero aprender a organizar o que eu já tenho. Então, a tua fala está perfeita aqui.
Eu vou agora compartilhar minha tela, porque o grande objetivo, você está num desafio de 21 dias para autocuidado. Nós estamos aqui falando de gestão de tempo, de ter mais tempo ou administrar o tempo. Para quê? Aí agora que eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente entender por quê. Por que que eu preciso desse tempo? Me falem se vocês estão vendo a minha tela. Sim, Para ter uma vida em equilíbrio. Então, essa é a grande questão. Eu preciso ter mais tempo hoje, ou eu preciso organizar o meu tempo hoje, justamente para eu conseguir organizar a minha vida, justamente para eu ter uma vida em equilíbrio. E o que que é essa vida em equilíbrio? Essa vida em equilíbrio é justamente aquilo que foi a Ana que colocou aqui. A Ana não, foi a Nádia, de fazer mais coisas para mim. A Carol colocou organizar, a Ana Paula até fez um comentário também. Não sinto falta de tempo, mas de organização. Então, perfeito. O que nós vamos entender hoje? Nós temos alguns elementos que complicam a nossa gestão de tempo. Nós estamos vivendo num momento, numa época em que parece que o tempo escorre pelos nossos dedos. Por quê? Porque é muito fácil se desfocar. É muito fácil a gente perder o foco hoje. E esse é o grande motivo de muitas pessoas não conseguirem administrar, organizar, ter tempo para fazer todas as coisas. Por quê? Porque muita coisa nos distrai. Nós vivemos um momento em que nós temos muita informação circulando, muita informação chegando por diferentes canais, por diferentes fontes, tudo muito acelerado. E esse excesso de informação, esse excesso de que as coisas têm que ser muito para agora, faz com que a gente perca o foco e esquece que tem coisas que a gente precisa construir. Nós precisamos seguir um processo. E quando nós não nos damos conta disso, a disciplina acaba ficando de lado. E se a disciplina fica de lado, eu acabo perdendo meu foco. Mas antes de eu entrar a fundo mesmo, vamos lá. Aqui, né? Então, meu nome é Ciomara Marchetti. Eu tenho há 12 anos uma empresa que trabalha com treinamentos, mentorias, palestras, tanto para a parte empresarial quanto para o desenvolvimento de mulheres. Eu sou mentora hoje de mulheres, principalmente focada na parte empreendedora, na parte empresarial, trabalho com alta performance. Eu faço com que realmente as mulheres e as empresas com quem eu trabalho atinjam a sua alta performance. E alta performance está diretamente ligado a organizar o seu tempo, a saber administrar o seu tempo. Vou passar um vídeo aqui para vocês. Vocês conseguem assistir e ouvir? sim. Aqui. Ouvir, não. Não dá para ouvir? Só... Tem uma musiquinha chata, então não faz muita Ah, diferença. áudio não, eu também não tô ouvindo, Carol, mas o vídeo a gente tá vendo. Mas a informação está no escrito mesmo.
Bom, esse vídeo é para a gente já se inspirar, né? Para nós entendermos o seguinte: aquela plantinha, primeiro, ela precisou cuidar dela, justamente para ela poder florescer, né? Então, ela tinha que ter um momento em que ela pudesse florescer, entregar suas sementes. A Thaís amei, a Carol também botou aqui, que lindo, legal, que bom que vocês gostaram. O áudio não fez falta nenhuma, tá, gente? Pode ter certeza que é só uma musiquinha de fundo. Mas a mensagem era essa. Quando eu vejo esse vídeo, eu entendo um pouco sobre administrar o tempo. O que que eu vejo aqui? Eu vejo que eu preciso primeiro me cuidar, que eu preciso primeiro olhar para mim. Aquela planta, ela percebeu que as outras estavam morrendo, por quê? Porque não cuidaram de si. Então ela começou uma corrida. Peraí, eu preciso cuidar de mim, vamos lá, vou correr atrás, vou me fazer em movimento para conseguir chegar num ponto onde eu possa transbordar, onde eu possa florescer, onde eu possa me doar. E essa é a primeira mensagem que eu quero deixar para vocês com relação a administrar o tempo. Muitas mulheres, principalmente nós mulheres, nós alegamos que nós não temos um tempo organizado porque, porque eu tenho filhos, eu tenho marido, porque eu tenho minha empresa, porque eu tenho que cuidar dos meus pais, porque eu sou a irmã mais velha, sabe? A gente tem inúmeros papéis. Mas esses papéis, eles vão surgindo ao longo da nossa vida. Mas a Carol não deixa de ser a Carol porque ela adquiriu um papel. A Tarita não deixa de ser Tarita porque ela adquiriu um papel. A Ciomara não deixa de ser a Ciomara porque ela abraçou mais um papel na vida. Nós temos os nossos papéis e nós queremos fazer o nosso melhor nas nossas entregas. E tá tudo certo. Mas para que nós possamos fazer uma entrega de qualidade, nós precisamos olhar para nós mesmos. Porque se eu estou bem, todos ao meu redor estão bem. E falar de administração de tempo atrelado ao autocuidado é lembrar que eu preciso ter tempo para mim. Faz sentido isso para vocês? Agora vamos para um segundo momento. Por que que muitas vezes eu desfoco? Deixa eu ir acompanhando o chat aqui, porque o pessoal está comentando no chat. Thalita, tá? O povo fica no chat. Então, Carol comentando que fez muito sentido, Thalita também. E agora eu quero dizer o seguinte: isso aqui é uma coisa que nós precisamos adotar na nossa vida, para que de verdade nós possamos entender o quanto o nosso tempo é precioso. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho me serve. Então, o que que acontece? Quando eu não tenho um objetivo, quando eu não tenho um alvo, quando eu não tenho aonde eu quero chegar, eu me distraio. E é aí é onde eu não organizo o meu tempo. E de repente, talvez aqui eu esteja sendo clichê, mas são coisas que são verdadeiras. Às vezes, o que que a gente espera? Que alguém venha e traga uma fórmula mágica para a gente. E, na verdade, não se trata de fórmula mágica, se trata de fazer o básico bem feito. Administrar o tempo é fazer o básico bem feito. E aí começa por eu olhar para mim, me colocar em primeiro lugar. Segundo ponto, aonde eu quero chegar? Você tem as suas metas de 2024? Você tem isso mapeado? Quando chegar no dia 31 de dezembro desse ano, você vai olhar o teu ano e você vai dizer o que sobre ele? Você vai dizer, olha, botei minhas metas em prática, cheguei lá, ou você vai cantar aquela musiquinha que já virou meme lá da Simone, né? Então é Natal, o que você fez, fiz o que deu. Né? Já virou meme essa música. Não é fazer o que dá, é fazer realmente o meu melhor. E para fazer o meu melhor, eu preciso ter um objetivo. Então, se você quer organizar seu tempo, tem objetivos claros. O famoso mural dos sonhos. Eu tenho o meu.
Uma das metas que estava no meu mural, eu fiz semana passada, que foi a minha viagem, foi meu cruzeiro. Era algo dos meus sonhos, botei como meta e semana passada ela foi alcançada. Então, uma das primeiras coisas que está lá no meu mural já foi concretizado, já tem um checkzinho lá. Outras coisas estão em andamento. Por exemplo, eu coloquei que para esse ano eu faria investimentos. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu não guardo dinheiro. Me dá boleto para pagar, eu pago o boleto. Mas eu quero aprender a administrar dinheiro, quero aprender a fazer investimentos. Comecei a fazer. Modesta, bem devagar. Mas eu estou saindo do lugar. Eu botei como meta na minha vida. Isso está como um alvo a ser alcançado. Ó, a Carol colocou, eu fiz esse ano meu mural. Ótimo, Carol. Não perca ele de foco, tá? Ele tem que estar visível. A Tarita funciona, mas tem que visualizar. Tem que visualizar mesmo. O meu, eu gosto de fazer, eu tenho um quadro, tipo um quadro mesmo de retrato, e eu colo na parede. Num local onde eu passo pelo menos umas 3 vezes por dia lá. E olho para aquilo lá. Converso com aquelas minhas metas, converso com os meus sonhos. Eu me questiono se eu estou mais perto ou se eu estou mais longe daquilo ali que eu me propus. Então, para administrar o tempo, você precisa ter objetivos. Ô, Sil, Oi, o meu, o meu mural, todo ano eu vou aprimorando ele, né? Ano passado, como eu já tinha realizado algumas metas, aí esse ano eu também fui lá, fiz as novas metas, os novos objetivos, inclusive aqueles que eu não consegui chegar, para eu insistir, manter o foco neles. perfeito. E eu lembro que ano passado, na metade do ano, eu bati foto e coloquei como meu fundo de tela do celular porque, né, eu compartilhei, né, ano passado que eu queria fazer a palestra dentro do Empodere-se. Então, como a gente tem muitos sabotadores que às vezes pensa assim, será que tu vai mesmo? Será que tu vai apresentar, palestrar para mais de 150 mulheres? Tem tanta gente que te conhece lá. Então, o que que eu fiz? Coloquei no meu fundo de tela do celular e pensei, não, não dá para negociar, já tá certo, já tem data. Então, quando tem data, funciona ainda mais, porque tu sabe que tá próximo. E deu um resultado bem positivo para mim. Eu tenho algumas histórias de pessoas que eu conheço e que adotaram a estratégia do mural dos sonhos, que ficaram visualizando as suas metas e elas foram alcançadas. No ano da pandemia, inclusive, eu fiz um encontro para casais, onde os casais fizeram o cartaz mesmo. A gente entregou um cartaz e eles montaram em casal o seu mural dos sonhos. 2 casais colocaram a casa própria e em plena pandemia eles alcançaram o objetivo. E no caso, eu tinha feito o Mural dos Sonhos lá no Permita-se, que foi início do ano. Então, Sim, quando chegou em julho, eu pensei, preciso focar realmente nisso. Então, eu coloquei ainda mais próximo, porque celular a gente está praticamente o tempo todo com o celular, né? sim, eu tenho o mural, ele tem que ser algo que faça sentido para ti. Então, assim, ó, fundo de tela do celular, fundo de tela do computador, se você trabalha muito na frente do computador. Eu já tive cliente que fez o mousepad, sabe? Mandou estampar o mousepad com as metas. Eu já vi cliente fazer mural de cortiça. Tem que fazer sentido para você. O detalhe é o seguinte: eu quero tempo para quê? Tempo para alcançar as minhas metas e os meus objetivos. O meu tempo tem que ser precioso e ele tem que ser direcionado para as coisas que são importantes para mim. Porque eu vou dizer o seguinte: se você não tem agenda, vira agenda dos outros. O meu tá na capinha da agenda e no controle do ateliê. Ótimo, Carol, tá? Fantástico. Tem que fazer sentido para ti e para mais ninguém. Seguimos adiante. Outra coisa, não desistir de você. Isso também é uma coisa que vai te ajudar a administrar o seu tempo. Muitas vezes, o que que acontece? Eu tenho um sonho, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, mas no meio do caminho eu desisto. Vem alguém e diz assim: ah, isso não é para ti. Ah, deixa de ser boba, para com isso. Ah, nunca que você vai chegar lá.
Ou, de repente, surgem prioridades que são dos outros e não sua. Ai, deixa essa tua meta para depois, me ajuda aqui. Ah, deixa isso aí para o outro momento, agora faz aqui. Você não pode desistir de você. Então, essa é uma outra regra para você administrar seu tempo. Eu estou trazendo hoje dicas que talvez não é comum a gente ouvir quando a gente fala de administrar o tempo. Mas é que o comum a gente já escuta tanto, a gente já escuta, tem a rotina, é, faça uma lista de coisas que você tem para fazer. Eu estou me propondo hoje a trazer algo bem diferente para vocês olharem, porque é o seguinte, se eu quero uma vida em equilíbrio, eu vou ter uma lista de tarefas para equilibrar minha vida. Se eu tenho foco, se eu tenho metas, eu vou ter ações que me levem para essa meta. Se eu não desisto de mim, eu vou seguir o meu plano. Então, falar de ter um plano, falar de ter uma lista, de ter um planner, de ter agenda, isso já está super batido. Mas muitas vezes não funciona porque a gente esquece esses elementos aqui. E são esses elementos que eu quis trazer hoje para vocês. Suas ações estão te levando para mais perto ou para mais longe da tua meta, dos teus objetivos? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Para administrar o seu tempo, você tem que entender o seguinte: meu tempo está sendo gasto aonde? Por exemplo, você colocou na tua meta que você quer ler um livro por mês. Mas daí alguém te pergunta, e aí, como é que está essa meta? Ah, eu nunca tenho tempo para ler. Como assim? Se isso é uma prioridade, se isso é uma meta na tua vida, você tem que ter tempo para isso. As tuas ações têm que estar direcionadas para isso. O teu movimento tem que ser para isso. Encontrar tempo, administrar o tempo, é saber aonde ele é precioso. Tem um livro que eu super recomendo para quem quer de verdade administrar o tempo. Se chama O Essencialismo. Esse foi um livro que, quando eu li, fez toda a diferença. Por quê? Porque ele nos ensina a concentrar naquilo que realmente é importante. Ele nos mostra que o mundo vai nos trazer muitas opções, mas que nós precisamos estar focados naquilo que realmente faz sentido para as nossas vidas. Eu vou pular aqui, depois eu vou voltar. Você tem vivido uma vida em equilíbrio? O que é essa vida em equilíbrio? É aqui que a gente vai chegar agora. Tem alguém que está com o áudio aberto e, de repente, uma criança aí junto com a gente. Vamos lá, vamos seguir adiante. Olha só, eu trouxe aqui uma pesquisa que não é minha, é uma pesquisa que alguns psicólogos fizeram. Eu não trouxe no formato que as pessoas estão acostumadas a ver, mas algumas dessas palavrinhas lembram a roda da vida. Alguém aqui nunca ouviu falar na roda da vida? Todo mundo já ouviu falar? Conhece a roda? Já ouvi, a Carol. Alguém já fez a roda da vida? Eu sei que a Tharita já, né? Eu não trouxe em formato de roda, porque isso aqui, o teste ele é feito no momento em que a gente precisa estar realmente focado em fazer o movimento da roda. A Nádia fez ano passado. A roda da vida é algo para a gente monitorar constantemente. Normalmente, o que que a gente faz na roda da vida? A gente dá uma nota que vai de 1 a 10 para cada uma dessas áreas aqui. Então, é esse convite que eu vou te fazer agora. Não trouxe no formato de roda, mas eu gostaria que você fizesse essa autoanálise.
Se você quer administrar o teu tempo, tranquilo, Ana Paula, relaxa. Se você quer administrar o teu tempo, você precisa administrar essas áreas da tua vida. Então, se dê uma nota agora de 1 a 10 para cada uma dessas áreas aqui. A primeira é a área da saúde. Como é que você está se cuidando? Você está marcando check-ups? Você está cuidando da tua alimentação? Você está fazendo atividade física? Cuidando do teu sono? Como é que está essa área da tua vida? A saúde, você precisa encontrar tempo para a tua saúde. Você precisa colocar na tua rotina diária tempo para a saúde. Principalmente se está lá no teu objetivo. Por exemplo, está lá no objetivo que você quer uma alimentação saudável. Eu quero ter uma alimentação mais saudável. Ok? Então, um dos teus focos é ter tempo para ir no mercado? É ter tempo para fazer marmita? É ter tempo para você fazer a tua comida, né? É o que as nutricionistas falam muito, né? É descascar mais e abrir menos, né? Se você quer ir para uma vida mais saudável. Ô, Sil, até deixa eu fazer um reforço, que já que estamos no desafio, né, do autocuidado, no nosso primeiro encontro, para as meninas que puderam estar ao vivo e para as que não puderam, eu enviei um PDF para elas, a nossa apresentação do Canva. Uhum, E eu trouxe para ela os tipos de autocuidado que a gente vai estar enfatizando durante esses 21 dias, que justamente a base da roda da vida também fez total sentido quando eu fui construir, porque a gente tem vários tipos de autocuidado, né? Tem mais de 8 se tu for analisar e dar nome para todos eles. Mas quando uhum. tu pensa nesses principais, então a questão da saúde, a gente está aqui trazendo a questão do autocuidado físico, por exemplo. Então, tem também a questão do autocuidado emocional, do autocuidado social, do autocuidado espiritual, que ali no final tu colocou a espiritualidade. Sim. Então, a gente traz pensando na roda da vida e automaticamente já dá para fazer essa comparação, traçar esse paralelo dentro desses 6 tipos de autocuidado que a gente vai estar focando durante esses 21 dias. Então, é legal também, quando for dar nota, já pensar nisso, né? O quanto tu tá colocando o teu foco em relação à tua saúde, ao teu autocuidado físico, ao teu emocional, e ser sincero, porque eu lembro que a primeira vez que eu fiz a minha roda da vida, eu não fui sincera e eu só consegui trabalhar em cima desse lapidar, dessa construção, quando eu realmente pensei, não, realmente a minha espiritualidade ela não pode ter um 7 porque ela está em 5. Então, Uhum. eu preciso trazer essa sinceridade para poder trazer o meu equilíbrio e aumentar meu autocuidado e a minha autoconsciência sobre eles. Perfeito. Por exemplo, essa primeira área que a gente entrou já é a área que eu me saboto. Eu não gosto muito de atividade física. Alimentação, eu cuido, mas eu deslizo bastante, porque eu gosto, né, de uma reunião que vai ter algo para comer e tudo mais. Curto, né? Então, são coisas que eu, por exemplo, estão nas minhas metas buscar alternativas para parar de me sabotar. A Carol aqui fez um comentário. Às vezes a gente mente para nós mesmas, né? Para não admitir que estamos deixando de lado coisas tão importantes. Perfeito, perfeito, Carol. É o que a Thalita falou. Eu vou me dar uma nota boa, mas só para. Na verdade, eu estou botando a sujeirinha debaixo do tapete, né? Na verdade, eu não sei eu sei que não está tão bom aqui. Mas isso aqui é um alerta, porque às vezes as pessoas ficam assim, tá, eu vou me organizar meu tempo, mas eu vou me organizar o meu tempo para quê? Para tudo que está aqui nessa roda. Na verdade, a roda da vida ela foi desenvolvida por psicólogos que dizem que nós precisamos ter uma vida em equilíbrio, e o equilíbrio é conseguir administrar essas áreas. Então, é o seguinte, o cuidado com a saúde, preciso ter tempo para olhar para a minha saúde, preciso ter tempo para o meu intelectual, para o meu crescimento intelectual. Gente, hoje nós estamos vivendo mais.
né? A nossa vida ela é mais longa. Só que o seguinte, nós temos que cuidar para nossa mente não envelhecer. E como é que a mente não envelhece? Quando ela é estimulada. A mente também é um músculo. Então, o trabalhar o intelectual, tem gente que diz assim: ah, eu já aprendi tanta coisa na vida, eu não quero aprender mais nada. Não é para aprender, mas é para realmente esticar esse músculo, até para evitar a demência, até para evitar, você vai estar lá. Aí tem aquelas mulheres que estão super sarada, aí vamos aí o contraste. Tem aquela pessoa que está o dia inteiro na academia, mas ela não lê um livro, ela não aprende uma coisa nova, ela não assiste uma palestra, ela não sabe, daí tem um músculo da vida dela que não tá, que está se atrofiando. E ela vai chegar lá com 70, 80 anos, com um corpo top, mas uma mente fraca. Então, cuida do teu intelectual, busque. E aqui é uma coisa que você pode trazer, inclusive, a área intelectual como uma rotina de ativação. Eu uso muito como rotina de ativação. O meu acordar, ele segue um ritual, e um dos rituais é a minha leitura. Eu tenho meu tempo com Deus, né, no período da manhã, que é quando eu chego lá na espiritualidade, mas eu também tenho meu tempo de ler os livros que é para o meu crescimento intelectual. É o momento em que, se eu for assistir algum vídeo para buscar conhecimento, é nessa hora que eu vou fazer isso. Precisa ter equilíbrio entre todas as áreas, né? Não é fácil. Não. Se fosse fácil, a gente não precisaria estar tendo essa aula. Mas não é difícil, não é impossível. O detalhe é a gente começar. Outra coisa é cuidar do nosso emocional, a nossa saúde emocional. O que é isso? É saber administrar as nossas emoções, é entender as nossas emoções. Muitas vezes nós não sabemos dar nome para aquilo que a gente está sentindo. Muitas vezes a gente não se permite sentir. Nós temos que ter tempo para rir, nós temos que ter tempo para chorar, nós temos que ter tempo para querer esganar alguém, né? Pega o travesseiro, uma almofada, né? Para extravasar a nossa raiva. Nós precisamos ter esses tempos, esses momentos. Por isso, assim, ó, uma coisa que a gente tem que aprender muito é ficar sozinha. O nosso sozinha, esse tempo com você, é um tempo em que você consegue trabalhar o teu emocional. Não, Nádia, eu vou chegar nesse ponto. Não é para entrar num loop de perfeccionismo. Inclusive, o perfeccionismo, ele é um sabotador da administração do tempo. Porque o perfeccionismo está sempre buscando, tem, ai, não tá bom ainda, não tá bom ainda, não tá bom ainda, não tá bom ainda. E aí eu entro num loop exagerado. Não é o exagero. Sabe aquela coisa, a pessoa não lê nada e de repente ela quer ler uma biblioteca inteira. Então, por isso que a palavra é equilíbrio. Não é para ser radical. Tempo para a tua carreira. Tempo sim para o teu lado profissional. E para de dizer uma frase que é uma frase estranha. Minha vida pessoal e minha vida profissional. Gente, você tem uma vida só. A tua carreira está dentro dessa vida. Ela é uma das áreas. Ela é uma das fatias dessa pizza. Mas não existe duas vidas, existe uma só. E dentro dessa vida, a tua carreira, a tua profissão, a tua empresa, ela tem que estar aqui. Mas ela não pode ser o centro, de novo, os exageros. Você tem que equilibrar. Você tem que ter tempo para respeitar tuas pausas. Você tem que ter tempo para buscar o teu intelectual, tempo para cuidar da tua saúde, tempo para administrar tuas finanças, para olhar para o teu dinheiro, para fazer o dinheiro trabalhar a teu favor. Tempo para você contribuir socialmente. Vamos lembrar o vídeo ali da nossa florzinha. Quando eu estou bem, eu vou realmente ajudar as pessoas e essa ajuda com qualidade. Quando eu não estou bem, quando eu não cuido de mim, eu acabo me envolvendo em relacionamentos tóxicos. Quer comentar alguma coisa, Tharita?
Estavas falando do quando eu estou bem, né, eu consigo ajudar os outros e fazer inclusive o próximo e o nosso Day 6 de hoje falava sobre isso, que era faça algo gentil, né, por outra pessoa, um ato de bondade, porque quando a gente se coloca também, quando a gente se compreende que estamos bem para poder servir o outro, naturalmente a gente acaba tornando também a vida da outra pessoa mais leve, que seja com um bom dia, ou ajudar com as compras, ou conversar com uma pessoa que tu não está habituada a ouvir. Então, o nosso Day falava justamente sobre isso hoje, fazer um ato de bondade. Porque às vezes a gente acha que só dar o bom dia já é um ato de bondade, mas se tu já está acostumado a fazer tudo, todos os dias isso, tu está praticando. Mas como é a gente praticar esse ato de bondade para outra pessoa de uma forma diferente? Para a gente poder fazer algo diferente, né? Então, tudo conectado. E eu nem sei de nada disso, gente, porque eu não estou no grupo, eu não sei o que foi o conteúdo, né? Eu só Uhum. sei que é o desafio dos 21 dias. Então, assim, ó, não foi nada combinado com a Tharita. Sim, a gente tem bastante disso, né, Sil? Tem. Mas aqui, Tharita, só complementando, esse ato de bondade, ele tem que ser um ato aonde você se torna uma pessoa interessante, não uma pessoa interesseira. Tem muita pessoa, muitas mulheres boazinhas demais, né? Eu faço tudo, eu ajudo todo mundo, mas é um ajudar porque a minha autoestima tá tão baixa. Eu não consigo cuidar de mim que eu acabo querendo só cuidar dos outros. Então a gente tem que estar atenta a isso também. Então, aqui uma frase importante: você tem que estar bem para ajudar e fazer o bem, justamente para não ser um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, sendo que abusador é você. Sim, por isso que é uma construção dos 21 dias, né? Hoje a gente aplicou esse ato de bondade no Day 6, porque até antes disso a gente teve algumas ações que também te trazem para essa consciência. Então, não, começar só com ato de bondade não faz sentido quando tu não entende em quais lugares tu tem que se colocar, em que posicionamento e como agir, como fazer, e como receber e como ser. Então, tem bastante coisas que a gente precisa pensar para poder ter esse ato de bondade. Então, é Verdade. nessa construção. Com certeza, se a gente replicar esse ato de bondade lá no 20º dia, ele já vai ter um outro foco, um outro direcionamento e um outro acolhimento. Em primeiro lugar, para si mesma, para depois também em relação ao outro. E até aqui a Carol colocou, né? O fazer pelo ego, esperando reconhecimento. Sim, tem muita gente que faz isso aqui esperando reconhecimento, esperando aceitação. Então, quer dizer assim, ó, não é um ato que eu estou fazendo porque eu estou bem. Então, às vezes, o que que acontece? Às vezes eu estou gastando um tempo buscando essa aprovação, essa aceitação, e na verdade não é aqui o foco. O foco primeiro é cuidar de mim. Por isso que você se dar notas aqui é tão importante. Outra nota, né? Outra área para avaliar é o amor. E aqui é o amor realmente de cônjuge, né? De ter um relacionamento. Aqui você vai avaliar de que forma? Eu tenho um cônjuge? Como é que está o meu relacionamento? Como é que está esse relacionamento? Existe um tempo para ele? Esse tempo é um tempo de qualidade? Eu estou dedicando um tempo de qualidade? Ah, hoje eu não tenho um cônjuge, eu não tenho ninguém comigo, mas eu estou bem? Eu estou aproveitando esse tempo que eu estou sozinha, comigo mesma? Eu estou conseguindo aproveitar esse tempo para me amar, para olhar para mim? Então, é entender esse momento, e daí você vai dar a tua nota. Família. Gente, família é porto, tem que ser porto seguro. Eu vejo algumas pessoas me dizendo assim, Xiomara, a minha família, a minha nota é 10. Por quê? Porque tá tudo bem. Eu não falo com eles, eles não falam comigo, né? Tá tudo bem. Porque daí a gente não entra em atrito. Não, na verdade não é isso. Na verdade, você tem que ter um relacionamento saudável com a tua família. De novo, não é os extremos. Ah, eu não tenho relacionamento com ninguém, ou tem aquela pessoa que, tipo assim, totalmente dependente da família.
tá sempre ali colocando todo mundo da família em primeiro lugar e se esquecendo, se anulando. Então, assim, tenha um tempo para visitar pai e mãe, tempo para visitar irmão, sogro e sogra, esse tempo de convívio. Vida social. Gente, aqui não é a balada, mas é o seguinte: quando foi a última vez que você conheceu uma pessoa nova? Quando foi a última vez que você foi num lugar onde você não conhecia ninguém e você se propôs a conhecer pessoas diferentes? Quando eu quero evoluir de alguma forma, por exemplo, assim, eu quero aprender finanças, né? Vamos lá. Eu quero aprender a fazer investimentos. Com quem que eu tenho que andar? Com pessoas que já têm esse hábito. A vida social é isso. Não é eu tenho que aceitar todos os convites que me fazem. O convite que estão me fazendo, eu vou chegar aonde eu quero? Me ajuda na minha meta, nos meus objetivos? Ah, eu quero ser uma leitora, né? Eu quero realmente ter esse hábito da leitura. Aí alguém te convida para um clube do livro. Ótimo! Eu vou estar convivendo com pessoas que já têm esse hábito. Eu quero ser uma pessoa que cuida da saúde. Eu vou começar a me relacionar com essas pessoas. Então, é esse movimento que a gente tem que fazer na nossa vida social. E muitas vezes isso significa sair da nossa zona de conforto. Lazer. Quando é que você tem tempo para você? Um tempo teu, só teu, aonde você faz o que você quer para você mesmo. Aí tem pessoas que dizem assim, tem mulheres que dizem assim, ah, eu saio com meu filho para brincar. Não, esse é o teu momento com o teu filho. Eu estou falando do teu lazer, do teu momento. Ah, eu viajo com a família. Não, é o teu momento. Não é o que você faz para os outros ou com os outros. É o que você faz para você e com você. Como é que está o teu nível de felicidade? Isso também tem a ver com gestão de tempo. Se eu não sou uma pessoa feliz, significa que o norte que eu estou dando para a minha vida está errado. Que a Carol tirou o dia para desabafar. A Carol, percebo que às vezes queremos coisas grandiosas para cada área dessa, em vez de começar uma construção diária de pequenos gestos. Perfeito. Perfeito, Carol. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu tenho algumas clientes que, quando eu chego na área da espiritualidade, elas me dizem assim: ah, eu queria ter esse momento mais com Deus, eu queria ter, como eu queria me aproximar de Deus, eu quero ir na missa toda semana, quero ir no culto, quero não sei o quê, não sei o quê. Mas assim, hoje tu não faz nada e tu quer fazer tudo, né? Que é as coisas grandiosas que foi falado ali, que a Carol comentou no chat. Começa com uma pequena coisa. Começa. Vou comprar um devocional, então. Um devocional é uma página por dia. Gente, é uma leitura o quê? De 10, 15 minutos no máximo. Vou começar fazendo uma oração de 1 minuto, gente. Sabe? Se eu, é aquela história, se eu não fico 2 horas, sei lá, 1 hora numa missa, como é que eu quero. Ai, agora eu vou me conectar 100% com Deus. Começa com 5 minutos. Começa com 1 minuto, começa. Mas não queira começar grande. Vai respeitando o teu tempo. Quer acordar mais cedo? Ah, eu acordo às 9 da manhã, quero acordar às 5. Não vai. Então, assim, ó, hoje, ao invés de eu acordar às 9, eu vou acordar às 8h30. Diminui meia hora. Me acostumei, que legal. Vamos agora para 8 horas. Quando você vê, você está acordando 5 e está acordando bem. O detalhe é que nós temos uma dificuldade de administrar o nosso tempo porque a gente quer ser imediatista. Nós queremos tudo pronto agora. Administrar o tempo é saber respeitar o tempo de cada coisa. Então, a última área que está aqui, mas não é a menos importante, é só porque eu fui pegando aleatoriamente, é justamente essa questão da espiritualidade. Como é que está a tua conexão com a tua fé? Com o que você acredita? Porque, assim,
Tem uma frase que diz: a fé sem ação, ela é morta, ela não tem movimento. Então, aquilo que você acredita, você precisa dar movimento e você precisa ter tempo para isso. Fez sentido sobre isso falar sobre administrar o tempo falando sobre essas áreas? Ok. Então, esse é o convite. A Nádia comentou, assim foi meu processo de emagrecimento. Queria do dia para a noite. E do dia para a noite vai ter efeito sanfona, né? Mas quando a gente se permite viver o processo e não perder o foco, tem um convidado a mais ali com a Sandra. Show de bola. Traz ele para junto, serve para todo mundo. Voltando ao que eu estava falando, gente, administrar o tempo é entender que o tempo ele tem que estar focado nas coisas certas. Muitas vezes, o que que acontece? Eu me distraio vendo um vídeo no Instagram. Não tem problema ver um vídeo no Instagram, mas eu poderia estar vendo um vídeo, por exemplo, sobre fé. Eu poderia estar vendo um vídeo que me trouxesse conhecimento intelectual. Eu poderia estar vendo um vídeo que me desse uma receita. Essa é a questão de administrar o tempo. Eu não preciso me privar das coisas, mas eu posso usar as coisas ao meu favor. Né? A tecnologia, muitas pessoas falam que um dos grandes vilões, né, da falta de tempo hoje é justamente o celular. Eu não vejo ele como um vilão, porque ele só é vilão quem não sabe usar. Porque se você analisar, ele tem, ele tem aplicativo para te ajudar na tua saúde. Ele tem possibilidade de você, através dele, fazer leituras, buscar conhecimento. Ele te ajuda no emocional, ele te ajuda na tua carreira. Sabendo utilizar essa ferramenta, ele te ajuda em todas essas áreas e você vai administrar o seu tempo. Continuando, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que que essa frase me diz? O que que ela fala comigo? Existe um tempo certo para todas as coisas. Existe um tempo determinado. Tem coisas que vão acontecer rápidas, mas tem coisas que eu preciso aprender a responder, a respeitar o processo. E principalmente, essa frase nos faz lembrar que a gente tem que lembrar dos nossos objetivos. Voltar lá, uma das primeiras coisas. Se eu não sei para onde vou, qualquer caminho me serve. Então, tem um propósito, tem um objetivo, tem um alvo. E aí sim, o tempo vai trabalhar a teu favor. Não deixe os outros definirem quem você é. Isso aqui é uma grande sabotagem e faz a gente perder muito tempo. Quando a gente entra na neura do julgamento, quando a gente entra na neura da comparação, quando a gente acredita nos rótulos que as outras pessoas colocam para gente. Isso faz a gente perder tempo. Quando eu deixo que muitas vezes as frustrações dos outros interfiram nos meus objetivos. Tem uma dinâmica que às vezes eu faço em algumas palestras presenciais, em que eu pergunto, né? Situações que fizeram com que você abandonasse teus sonhos, né? Que você vai rasgando a folhinha, a Tharita já participou. E normalmente a gente percebe isso, que muitos sonhos, muitos objetivos, muitas coisas a gente deixa de lado, por quê? Porque os outros trazem as suas frustrações, trazem as suas crenças, trazem as suas sabotagens, trazem o julgamento, trazem a comparação. Não deixa isso te influenciar. Você precisa saber quem você é. E é isso que esse desafio vai te ajudar. O autocuidado vai fazer você encontrar a tua verdadeira identidade. E quando você encontrar essa verdadeira identidade, toma posse dela. Acredita nos teus sonhos. Se você não acreditar, ninguém vai. Por isso que eu falo, o mural dos sonhos, ele tem que fazer sentido para você e somente para você. Outra pessoa pode olhar, tá, não entendi nada disso aqui. Não tem problema, você entende? Você sabe o que isso significa? Tá tudo certo.
É para você. Essa conversa é você com você mesmo. Acredite em você. E outro exercício que é muito bacana para a gente aprender a administrar o tempo é a gratidão. Porque o que que acontece? Muitas vezes nós gastamos tempo procurando coisas que a gente não tem e nós esquecemos de olhar para aquilo que a gente já tem. E aí, aquilo que a gente já tem, a gente não aproveita. E aí é onde a gente perde tempo. Então, olhe para aquilo que você já tem. Às vezes você tem uma família maravilhosa. Você já construiu uma família linda. E você está olhando algo que você não tem ainda e está esquecendo de aproveitar esse momento com a tua família. Às vezes você tem uma profissão maravilhosa, aquela que era dos teus sonhos. Só que você está envolvido em tantas outras coisas que você não tem, que você esquece de curtir essa profissão, aonde você já chegou. Isso faz a gente perder tempo. Nós perdemos tempo quando a gente olha só para o passado ou quando nós olhamos só para o futuro. E esquecemos de viver o hoje. Então, Ô, lembre. Sil, Oi. desculpa te interromper. Bem legal tu trazer essa reflexão, porque inclusive uma das tarefas que estavam foi a gente confeccionar o nosso pote da aquele exercício, aquela tarefa pote da gratidão de todo dia, Uhum. né? Pegar um copo e colocar algo que tu seja grato. Porque muitas vezes a gente é bem isso que tu tá falando, a gente tem um dia tão rotineiro, tão acelerado, que mesmo naquelas coisas aonde te fortalecem, que é a tua base, às vezes uma família ou teu trabalho, tu passou o teu dia tão desafiador, tantas coisas aconteceram, mas a gente mesmo assim não consegue parar para agradecer. E esse momento de parar e agradecer pode ser até mesmo numa pausa. Sim, Respirar, o meu dia foi bom, né? Deu tudo certo, ou mesmo assim, não deu certo, mas eu consegui superar aquilo que estava tão desafiador para mim. E estudando, lendo os textos, quando eu estava montando o cronograma desse desafio, porque ele precisa ter uma coerência de aprendizados, onde a gente consegue ter a nossa reflexão para trazer essa questão do tempo e a gente ser prioridade e poder transformar esse nosso autocuidado não só um movimento de 21 dias. Ele tem que trazer ferramentas para que elas possam realmente ter esse gatilho e perdurar esses 365 dias do ano. E mesmo que a gente falhe, a gente também consiga ter esse auto-perdão para poder lá, mesmo assim, nesse dia, poder colocar um pote e agradecer. Porque mesmo que a gente falhe, a gente tem aquele momento de entender que é por aquele motivo isso aconteceu. Mas mesmo assim, eu consigo ser grata por outra ação ou por outra coisa que aconteceu. exato. Então, gostei bastante dessa contribuição, porque mais uma vez linkou com o que elas estão fazendo e lapidando dentro desse processo dos 21 dias. E esse exercício do pote de gratidão já veio logo no início, para que realmente durante os 21 dias esse hábito fosse fortalecido. E Uhum. depois que terminasse o desafio, não necessariamente elas precisam ir lá diariamente, mas naquele dia que elas pensam em casa. Hoje foi um dia que eu preciso agradecer. O pote está lá, porque automaticamente o nosso cérebro vai criando esse exercício e a gente consegue tornar isso algo muito mais natural, porque para muitas pessoas é mais fácil reclamar ser natural do que o agradecer. Exatamente. E agora eu vou propor para a gente finalizar, Tarita, um desafio. Cada uma vai fazer individual, tá? Eu coloquei aqui o nome da música. Aqui tá na versão que é o grupo Harmonia e a Jamile, que é a cantora oficial dessa música. Mas eu quero que você vá no teu Spotify, no YouTube, enfim. Você vai pesquisar essa música, Conquistando o Impossível. Você vai ouvir ela. Depois que a gente terminar a aula, não é para fazer agora. Essa música fala justamente que você pode conquistar o impossível, que você é campeã, que você é vencedora, que você tem asas para alcançar aquilo que você deseja. E quando você estiver ouvindo essa música, você vai mentalizar tudo isso, você vai incorporar tudo isso dentro de você. É de novo, toma posse de tudo que essa música está falando e entenda que
eu posso sim administrar o meu tempo, porque eu quero conquistar o impossível. Tá? Eu não vou botar música para rodar aqui, até porque o áudio não sai, mas eu deixei o nome da música, eu só queria travar aqui o nome da música para vocês fazerem o exercício. Depois, se vocês quiserem compartilhar lá no grupo como foi viver essa experiência, eu tô lá no grupo, né? A Tharita me deixou ali. Se quiser me deixar para eu acompanhar esses feedbacks, vou ficar bastante feliz em receber o feedback de vocês. E aí, gente, eu realmente dou o meu muito obrigada para vocês. A minha ideia era compartilhar algo simples, mas totalmente aplicável para vocês administrar o tempo e saindo do clichê, daquilo que normalmente a gente escuta. Toda vez que é uma palestra sobre administrar o tempo, vem alguém falando que a gente tem que ter uma lista, que a gente tem que ter agenda. Tá, isso a gente já sabe, tá. Mas como que eu faço? Porque muita gente diz assim, ó, eu comprei planner e ele não funciona. Eu comprei agenda e eu não uso. Então, a ideia aqui é, isso aqui são coisas que se vocês aplicarem, a ferramenta que vocês escolherem vai funcionar. Aqui tá os meus contatos, quem quiser depois falar comigo, me marcar no Instagram, tô aqui, fica à vontade. A Nádia, muito bom, obrigada pelas dicas. Obrigada, Nádia. Alguém tem alguma pergunta? Aproveita para fazer. Agora é um momento para a gente falar um pouquinho se vocês têm alguma dúvida. Eu vou aqui já, então, tirar até da tela. Imagina, Sandra, foi um prazer. Vou aqui fechar a tela, opa, e parar a gravação, para agora a gente ter o nosso momento. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? A Ana Paula colocou que ela adorou o bate-papo. Eu acho que a gente não ficou com dúvidas, Tharita. Bom, meninas, então tá. Quero agradecer mais uma vez a Sil, muito obrigada por toda a contribuição. Acho que a ideia de trazer a forma de trazer o autocuidado em relação ao tempo, ver o autocuidado dentro dessa forma do tempo que tu trouxe, é justamente para que a gente se coloque nesse estado. Porque quando a gente pensa realmente em palestra de gestão de tempo, é muita organização, muita Uhum. organização. Mas quando a gente também consegue organizar de dentro para fora, pensando numa roda da vida, pensando em tudo que os 21 dias do desafio está trazendo, e até mesmo nesses 6 dias que a gente trouxe, é colocar a nossa questão de ser prioridade dentro desse movimento. É esse tempo mesmo de ser prioridade, de entender o quanto a gente precisa transformar isso de forma leve e natural, sem a autocobrança constante. Isso foi uma das coisas que eu falei para elas no nosso primeiro encontro. Quando a gente inicia esse desafio, a gente já toma uma atitude, porque a gente quer olhar mais para a gente, porque muitas vezes a gente não está conseguindo fazer isso sozinho. Então, eu acredito que a forma que tu trouxe, de uma forma diferenciada, não do pragmático, estático, quando a gente pensa numa planilha, é o que faz mais efeito ainda dentro desse movimento que a gente está. Então, muito obrigada por toda a contribuição, pela nossa noite. Eu sempre falo que os nossos encontros vão durar de 40 minutos a 50, mas quando a troca é enriquecedora, não tem como a gente não ficar aqui atenta e recebendo, até porque hoje vocês também já estão aqui praticando o autocuidado intelectual e muitos outros que estão envolvidos. Então, mais uma vez, muito obrigada, meninas, a todas que vieram. Sil, eu não sei como estão aí, se conseguem abrir para a gente bater uma foto rapidinho para encerrar esse momento, e daí eu já libero todo mundo. E acho que se quiserem compartilhar lá no grupo, até porque as meninas que não puderam estar presentes, para elas entenderem que foi um movimento positivo e que a gente depois vai ter a aula gravada que a Sil gravou para a gente de uma forma com tanto carinho. Então, se puderem abrir a foto, a câmera, eu agradeço. Se não puder, tá tudo bem, tá, gente? Só me sinalizem no chat aqui para eu saber. Aqui, vamos lá. Ah, Carol, bom te ver, gente. A Carol tá lá em São Paulo. Olha que legal. Ela estava no trem quando ela entrou. Ela me falou: tô no trem, mas tô aqui. Que legal. Muito bom.
Estamos aí juntas no movimento. Então vamos lá, um sorrisão para depois eu botar lá no grupo. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma em pé. Pronto. Muito obrigada. Seguimos. Amanhã tem o nosso Day 7. E se